Caros alunos, vamos aí a mais um Falando em Português. Esse aí foi enviado por vocês, viu? Foi pergunta que vocês fizeram, né? Colegas de vocês, dois pelo menos que eu me lembre, perguntaram a mesma coisa, tá? Aí eu fui procurar uma referência escrita para explicar para vocês, tá bom? Vamos ver, ó. O bebê, após 6 meses, foi diagnosticado com uma má formação óssea e, após o 2º ano de vida, deverá submeter-se a uma cirurgia corretiva. Correio Brasiliense, Caderno Cidades. O emprego do vocábulo má formação está correto? Essa foi a dúvida, tá? Neste caso, não se deveria empregar malformação. Eu fui pesquisar, gente, porque esse é um assunto meio polêmico, viu? Tá? É uma polêmica que se repete. Algumas áreas técnicas do conhecimento acabam usando vocábulos do jeito que bem querem, tá? Foi o caso do emprego de malformação, vou mostrar para vocês já já. Foi o caso do emprego de malformação com L, né? Na área médica, na área da técnica, né, da linguagem técnica da medicina, da ortopedia. A ortopedia usa muito. A medicina, de modo geral, usa, tá? Para algum defeito, alguma falha, enfim, tudo bem? Então, como é que acontece isso aí, João? Aí eu fiz uma pesquisinha aqui para orientar a nossa discussão. Venham cá comigo, por favor. É o seguinte, gente, é o seguinte, acompanha aqui, ó. Malformação é vocábulo técnico. Má formação é uma palavra composta, tá? É um vocábulo vernáculo. O que significa isso, João? É esse o vocábulo que existe na língua portuguesa, ou que em tese deveria existir, e que seria uma melhor forma de representá-lo, levando-se em conta a estrutura de funcionamento do português, tá? Má formação. Uma má formação, duas más formações. Levando-se em conta o sistema de flexão da língua, inclusive, né? João, e o plural de malformação? Pois é, aí fica uma coisa estranha, porque malformação vai ter um primeiro elemento invariável, que é mal. Né? Vai ter um primeiro elemento que, segundo a estrutura de funcionamento do português, não deveria variar nesse caso. E não vai variar, mas aí vai ter um plural, malformações. Tá? Então, o que acontece? Sem entrar muito em detalhes muito minuciosos da língua, olha lá, malformação com L é um vocábulo técnico que se usa na área médica e de vasto uso. Aparece em dicionários técnicos, inclusive. Eu me dei o trabalho de pesquisar. Tá? Má formação seria o vocábulo mais adequado ao funcionamento do português, portanto, seria o vocábulo vernáculo da própria língua, do próprio idioma. Tá? E ambos significam defeito, falha. Defeito, falha. Uma real má formação de um órgão, ou uma má formação óssea, ou a má formação do cérebro, como ocorreu aí recentemente no caso do Zika vírus no Brasil, de microcefalia e não sei mais o que. Ambos, ou malformação, que é o vocábulo técnico, ou má formação, que seria o vocábulo vernáculo, mais adequado à própria língua portuguesa, significam defeito, falha. Tá? E eu descobri uma coisa legal, que é o seguinte, ó. Má formação, sem o hífenzinho, gente, escorregou aqui na hora de escrever, também pode empregar-se em sentido genérico, sem que signifique falha necessariamente. E em sentido genérico, nós não usaremos o hífenzinho, tá bom? Então, ó, sua má formação cultural prejudica seu desempenho linguístico. A má formação de um texto pode causar obscuridades. Quer dizer, a sua má construção, a má digestão das gorduras é característica da doença celíaca. João, mas eu estou percebendo que também significa falha, defeito. Mas não, gente, alguma coisa congênita, alguma coisa ligada à área médica. Aqui nós temos outros sentidos mais genéricos, ó, a má formação de um texto, a má formação cultural. No último exemplo, talvez houvesse uma relação com
com a medicina, né? Mas não seria exatamente a má formação de um órgão ou alguma coisa parecida. O sentido nos 3 exemplos que eu pesquisei para nós é um sentido mais geral e menos técnico, tá? João, eu tenho que saber isso, é uma curiosidade que acho que dois colegas de vocês enviaram para nós, né? E como também era uma minha curiosidade, né? Eu fui tentar saber um pouquinho mais não faz mal para ninguém, tá? Eu vi o vocábulo malformação, tá, numa prova da Fundação Getúlio Vargas. O texto era técnico e eles trouxeram o vocábulo malformação num texto. Chegou a cair numa das questões, João, especificamente não porque não era essa a resposta, tá? Mas o vocábulo apareceu na prova, uma prova da FGV, se não me engano, do Senado, para consultor do Senado, tá bom? Não é algo que eu creia que vai entrar na sua prova, mas que pode, talvez, ser dúvida de algum de vocês, tá bom? Eu os aguardo para outras edições do nosso Falando em Português.